por favor. Bom dia a todas e todos, deputadas, colegas da mesa, colegas do plenário. Eu queria também me somar, enviar uma saudação especial à deputada Benedita da Silva, por esse momento, e também fazer uma saudação especial à nossa conselheira nacional de saúde, Michele Ribeiro, que representa a população negra no Conselho Nacional de Saúde, e a presença do Conselho Nacional de Saúde aqui é um momento certamente muito importante. E, por sinal, deputada, sugiro, recomendo fortemente que, no segundo momento de continuação de debate, que traga aqui o Conselho Nacional de Saúde. Temos duas comissões importantes, Comissão de Saúde da População Negra e Comissão de Saúde da Mulher, que acompanham cotidianamente a implementação dessas políticas e certamente podem contribuir bastante com as reflexões dessa casa em torno da saúde da população negra e de saúde da mulher. Bom, eu tinha feito uma apresentação completamente desnecessária, uma parte, porque todas que falaram trouxeram dados. Eu vou continuar passando, não vou falar muito, só para dizer que esses dados, esse primeiro conjunto de slides aqui não são meus. Esses slides são da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E por que eu trago esses dados? E passo eles novamente. Porque, para dizer que o SUS já sabe que mortalidade materna tem a ver com falhas em diferentes níveis, na qualidade da assistência, na condição de saúde da população e na questão da cidadania. O SUS já sabe disso. E o SUS admite que morte materna é uma tragédia evitável. Também foi dito aqui, mas é importante sublinhar. Porque se é evitável, por que não se evita, considerando que o SUS está aí para isso? Considerando que cada profissional, cada gestor, cada gestora estão aí para isso. Por que não evitam? O SUS, o orçamento da saúde, deputadas, é um dos maiores. É um dos maiores orçamentos. As senhoras votam esse orçamento aqui, sabem que o dinheiro é suficiente? Não é suficiente, nós lutamos ainda por mais financiamento. Mas o investimento da sociedade já é considerável. E se é uma tragédia evitável, por que não se evita? E chamam de tragédia, não somos nós que chamamos de tragédia. O SUS chama isso de tragédia. E acontece, todo dia, todo dia. E como eu disse, deputada Rosângela, esses dados aqui são do Rio de Janeiro. Para a senhora, por que eu repito? É da Secretaria Estadual de Saúde. E por que eu trago o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro sempre foi bem servido de SUS. O Rio de Janeiro sempre foi bem servido de SUS e continua sendo. Mas o que se diz ali? 91% das gestantes fazem 4 ou mais consultas de pré-natal, ou seja, têm acesso ao SUS, e quase 70% fazem as 7. Né? 99% em 2013 foram partos dentro do SUS. Né? 62% desses foram cesarianas. Olha o que o SUS está fazendo. Ajudando a matar mulheres só por isso. Mas não é só por isso, né? A cada 2 dias, no Rio de Janeiro, morre uma mulher de parto. A cada 2 dias. No Rio de Janeiro, bem servido de SUS. Não estamos falando de nenhuma outra parte. Estamos falando do Rio de Janeiro, bem servido de SUS. Não é São Paulo que privatizou já há décadas. É SUS e ação pública. Não é nem terceirizado. Não é nem... E é a cada 2 dias, esse sistema, com um dos maiores investimentos da União, né? Com a rede razoável, não é a ideal, mas é razoável, a cada 2 dias, esse sistema não impede aquela tragédia evitável da morte de mulheres. Isso é muito grave. Esse dado também é da Comissão de Investigação de Morte Materna. Por que está repetindo aqui? Porque ela está assinalando as principais causas, né? Mas o que o comitê assinala é que 40% das causas está naquele grupo ali, hipertensão, aborto, infecção e hemorragia, estão nas causas manejáveis, evitáveis. O que não está escrito ali? Por que aquele 40% ali está indicando negligência? Não tem outra palavra, aquilo ali é negligência. Mas qual a origem da negligência? Nós também já dissemos, racismo. Racismo. Não se assiste como deve, não se cuida como deve, nem se investiga como deve, porque, afinal, no relatório não aparece escrito ali que 40% tem negligência e a causa primária é racismo. Não está dito. Aqui também do Rio de Janeiro, também do governo, também da Comissão de Morte Materna, eu só quero chamar a atenção, não sei nem onde faz a luz, mas a linha vermelha são a evolução da razão de morte materna entre as pretas,
A linha verde entre as pardas, vermelhas e verdes estão falando da mulher negra, e a linha azul entre as brancas. Esse mesmo sistema do Rio de Janeiro. Não precisa dizer mais nada. São as mesmas mulheres que entraram pela mesma porta, atendido pelos mesmos profissionais, os mesmos profissionais, as mesmas mulheres. E essa é a evolução. Aqui a comissão assinala que a partir de 2011 passaram a coletar informação sobre raça-cor. Mas, ainda assim, fizeram estimativas para o passado e ver. Preta e branca, a sobremortalidade preta, comparada das pretas, as mais escuras, com as mais claras, é quase 3 vezes de diferença. Tem um espectro no mesmo SUS com relação à cor da pele. Né? Não é à toa que a Laerte nos dá orgulho de dizer que o Paraná está na vanguarda de assinalar que cor da pele, raça, cor, é o indicador principal de risco de morte materna. É o principal indicador de risco de morte materna. Porque o dado mostra que é aí. Né? Saber se a mulher tem uma doença primária, secundária, se tem ambulância, se não tem ambulância, tudo isso é importante. Mas o principal indicador de risco é a cor da pele. E é preciso dizer que a morte materna, a mortalidade materna, é morte de mulher. Né? As principais causas de morte, as razões que provocam a morte das mulheres no parto por puerpério, infelizmente, são muito próximas às causas que provocam a morte de mulheres negras em outras situações, fora do parto e do puerpério. É morte de mulher. Né? Como a gente viu, hipertensão, infecção. Então, está entre as 10 primeiras, entre as não grávidas também. E tudo isso tem a ver com a ação do sistema de saúde, não só da vida, do racismo fora. Né? Eu trago aqui alguns casos exemplares só para a gente lembrar. Porque em 16 de novembro de 2002, a Aline Pimentel morreu dentro do SUS, em Nova Iguaçu, deputada, que ela morreu. Mas ela não começou a morrer em Nova Iguaçu, ela começou a morrer em Nilópolis. Belford Roxo, desculpa. Eu sempre troco, obrigada. E começou a morrer em Belford Roxo e terminou de morrer em Nilópolis. Um ciclo, Esther fez referência a ela, acho que o Rorani também fez, um caminho de desassistência. Um caminho de 28 anos ela morreu, por desassistência. Em 3 de abril, esse caso da morte de Aline Pimentel, entre tantos outros de morte materna, provocou mobilização do movimento social. Esse terminou na esfera internacional, no Comitê pela Eliminação da Discriminação contra a Mulher, nas Nações Unidas, que tomou uma decisão de, ainda que não seja esse termo, o termo legal não é esse, tomou a decisão de condenar o Brasil pela morte de Aline Pimentel. E por que condenou pela morte? Por sua negligência, pela sua insuficiência, não é? E pelo seu racismo, pela discriminação contra a mulher. Condenou. Fez uma série de recomendações que o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, as secretarias municipais, o SUS como todos deveriam cumprir, fora a recomendação de indenização da família. A Aline deixou filhas, a Aline deixou mãe, deixou família. Né? 3 de abril de 2014, com forte aparato midiático, forte mais do que elas deveriam, o SUS inaugura uma placa na parede. É claro que não fez mais isso, mas eu acho que esse ato é muito simbólico. Numa maternidade, dentro do hospital onde a Aline faleceu, se inaugurou uma placa na parede. Tá ali. Aquela ali é a foto da mãe de Aline Pimentel, inaugurando a placa na parede de Aline da Silva Pimentel, para que não se esqueça que a Aline morreu, e morreu disso tudo. Mas a grande questão é, placa na parede vai salvar a vida de quem mesmo? Não é? Não estou dizendo que não se deva honrar a memória de Aline Pimentel, mas vai salvar a vida de quem mesmo? – 25 de abril de 2015, Rafaela Cristina de Souza Santos, jovem de 15 anos, com essa aparência de quem tem 12, 13, morreu. Começou a morrer numa maternidade humanizada do SUS.
humanizada. Sabe a nova atenção humanizada que o SUS está fazendo, que está instalando em alguns lugares? Foi lá que Rafaela começou a morrer. Um dos aspectos irônicos, entre aspas, é que o nome da maternidade, Marisca Ribeiro, é o nome de uma importante feminista que o Rio de Janeiro teve e perdeu. O parto, a equipe, lá tem várias técnicas importantes que se consideravam interessantes para ajudar a humanizar. E humanizar quer dizer apenas fazer a boa técnica, porque o humano pode ser cruel, assassino também, né? Mas fazer uma boa técnica de assistência ao parto. A equipe é de enfermeiras. Tem uma série de iniciativas nessa maternidade que era para dar qualidade à atenção do SUS, e ela começou a morrer ali. A mãe dela, Ana Carla Silva Souza, diz: ela fez o pré-natal direitinho, não faltou nenhuma vez. Aí, na palavra da mãe, a gente está ouvindo dizer que ela não começou a morrer nem ali. Ela começou a morrer no pré-natal direitinho. Ela começou a morrer no pré-natal direitinho. Direitinho. Ela foi a todas as consultas que disseram para ela ir. Fizeram a referência, possivelmente, para aquela maternidade, não é? Rede Cegonha, lá no Rio chama Cegonha Carioca, e eles têm orgulho de dizer que é precursora dessa cegonha, outra aí, né? Da sacolinha, da enxovalzinho, né? Mas ela fez o pré-natal direitinho. Uma menina de 15 anos, negra, pobre, da zona oeste do Rio de Janeiro, fez o pré-natal direitinho. Se tivesse feito o pré-natal direitinho, todo mundo saberia que se trata de uma gestação de risco. Porque ela é negra, porque ela tinha 15 anos, porque ela morava na zona oeste do Rio de Janeiro. Todo mundo sabia. Mas o pré-natal direitinho dela, né, ignorou fragorosamente. Aí a gente volta novamente àquela idade da Secretaria Estadual, que lembra que a primeira causa de morte é negligência. E a causa primária dessa negligência é racismo. Isso aqui é para lembrar que mulheres negras morrem pela mesma razão, né? Cláudia Ferreira da Silva, todo mundo lembra de Cláudia, não foi dentro do SUS, mas também foi pela mão da política pública. Ela morreu com um tiro da polícia do estado do Rio de Janeiro. Vocês talvez... É que a foto que eu trouxe aqui é outra. Cláudia com sua família e seus filhos depois com a notícia da morte. Cláudia é aquela que foi arrastada e todo mundo viu a cena. Todo mundo viu a cena. Ela morreu pela mesma mão do Estado. Essa imagem aqui é para lembrar que essa negligência... Isso que o SUS faz, não é só o SUS que faz. Não é só o SUS que faz. As taxas de morte de mulheres negras no Brasil, por qualquer causa, são bem maiores que as mortes de quaisquer outras mulheres. E as causas de morte das mulheres negras do Brasil, em sua grande maioria, são evitáveis. São evitáveis. E o pior, não apenas são evitáveis, mas elas estão subordinadas à ação direta de um agente do Estado. Seja a polícia, seja a enfermeira, seja o médico, seja o secretário de saúde, seja o gestor federal, seja o ministro da saúde, seja quem seja. Tem sempre a mão do Estado em algum lugar. Isso aqui é só para sublinhar a memória de Cláudia e a fala da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, que é uma tragédia evitável. Isso não é evitável? Se ela é evitável, por que não se evita? Eu sei que eu já perguntei isso, e por que não se evita, né? É preciso dizer que já existem protocolos, políticas e leis. Isabel sublinhou, todo mundo sublinhou aqui que as políticas já estão. Já existem políticas. No caso da saúde da população negra, tem um detalhe especial, porque está abaixo de uma lei. Esse Congresso Nacional aqui, na legislatura passada, decidiu que ela seria parte do corpo da Lei 12.288, chamado Estatuto da Igualdade Racial. Está subordinada a uma lei. E por que o Congresso fez essa lei? Certamente porque achou que a portaria do Ministério da Saúde não tinha força o suficiente para obrigar o SUS a se mover. O que é interessante.
porque o SUS tinha que se mover antes de qualquer portaria, né? Mas já havia uma portaria 992, e ainda assim esse Congresso decidiu que não era suficiente, decidiu não, percebeu que não era suficiente, e botou no corpo de uma lei. E como a gente vê aí pela história de Rafaela, a lei que é de 2010, não fez nenhuma diferença. Então, qual é o caminho, né? Qual é o caminho? É preciso fiscalização. Isabel chamou muita atenção, e eu quero sublinhar isso, deputadas, porque é fundamental, né? Aqui não se faz apenas leis, aqui também se fiscaliza. Aqui também se fiscaliza. Não se pode deixar solto. A minha expectativa, com todo o respeito que eu tenho por Esther, por Rurani e por Larissa, a minha expectativa é ver Arthur Quioro aqui sentado se explicando. Porque quando se lançou a Rede Cegonha, o ministro da Saúde veio na mídia dizer que ele era o responsável. E ele ia falar diretamente com cada gestor estadual, com cada gestor que falhasse, ele era o responsável. Eu não sei em que momento dessa transição aí que se desresponsabilizou o gestor do SUS, o gestor número 1, o ministro da Saúde, dessa mortalidade desenfreada. Em que momento se desresponsabilizou? Por que ele não está aqui? As senhoras estão aqui. Nós estamos aqui. Todo mundo está aqui. Por que o ministro da Saúde se acha autorizado a faltar uma audiência dessa tão crucial? Porque ele está faltando, né? Porque ele é o responsável. Por que ele se acha autorizado? De novo, deputada, a gente não estava falando de racismo? Por que o ministro da Saúde? É uma tragédia, não é? Não duvido que a senhora acabou de dizer que teve tantas responsabilidades e está aqui. Por que ele se acha mais ocupado que todo mundo? Não entendo, não entendo. Mais do que não entendo, é inaceitável. Com todo o respeito que eu tenho pelas colegas que estão aqui, gestoras federais. É inaceitável, porque a tragédia da morte materna é como a tragédia do assassinato dos jovens e das jovens. É inaceitável. Tem tragédias que a gente não tem controle, mas essas tragédias são pela mão do Estado. No caso da morte materna, são pela mão do SUS. E, do meu ponto de vista, tem a mão aí do ministro da Saúde. Tem a mão do ministro da Saúde. Portanto, fiscalização fundamental do Congresso, do Ministério Público, que, afinal de contas, repito, saúde da população negra, saúde da mulher negra está submetida a uma lei aprovada aqui nesse Congresso. Portanto, o Ministério Público está se fazendo de distraído, eu ainda não entendi por quê. O Ministério Público está sempre na televisão, né? Meu sonho de consumo é ver um promotor público aguerrido daquele dizendo, gente, vai, a partir de hoje, cadeia para todo mundo que for responsável pela negligência à vida da população negra. Porque estão aguerridos do jeito que estão, né? Podia fazer isso também. Mas o Ministério Público também não está aqui. E, por favor, deputada, na próxima sessão, além do Conselho Nacional, traga o Ministério Público para perguntar por quê. Porque não precisava de convite, né? O Ministério Público já tinha que estar aí há muito tempo. Mas por que eles não estão aí? E também da sociedade, né? A gente faz a nossa parte, né? A Laerte citou que ficou contente de ver que o Ministério da Saúde tem todos os dados, né? E tem mesmo. Mas antes tinha os nossos, porque nós fizemos as pesquisas, nós oferecemos os dados que diziam, quando eles diziam que não tinham, éramos nós que fazíamos as pesquisas. Quando eles começaram a produzir os dados, continuamos sendo nós que qualificamos a leitura daqueles dados. Porque, apesar dos dados estarem ali, existe um analfabetismo epidemiológico no que refere ao item raça-cor, que eu não compreendo também. Porque eu sou médica, a epidemiologia é um monte de número, mas é uma bobagem, né? Quem sabe fazer conta e entender qual é a fórmula, consegue ler, não é, deputada? Que enfermeira sabe, né? Mas, no que se refere ao dado raça-cor, o analfabetismo epidemiológico se instala. O Ministério da Saúde publica uma série de boletins, uma série de relatórios, e a gente vê que isso não aparece. Exemplo contundente. 1 semana, 2 semanas atrás, o Ministério da Saúde lançou um edital de pesquisa. Recém-lançado. Um edital de pesquisa. O que a gente quer quando vê um edital de pesquisa? Bacana, o Ministério da Saúde vai pegar o nosso dinheiro e vai investigar as questões que nos interessam. Pois as palavras raça, cor e negra não aparecem no edital. Está na lei, aquela que o Congresso aprovou, 12.288, mas o Ministério da Saúde se dá um luxo
de recém lançar um edital de pesquisa, que vai contemplar 23 projetos, se eu não me engano, com a ingenuidade de não aparecer as palavras raça, cor ou negra. O que está fazendo? O que está sendo dito nesse edital lançado semana passada ou 2 semanas atrás? Está falando da negligência, porque nem a ignorância epidemiológica do Ministério da Saúde se explica por que exclui essa informação de uma pesquisa científica que é necessária. Tanto dado foi mostrado aí, mostra que esse dado é crucial para fazer o SUS funcionar. O SUS, em vez de fazer pesquisa, deixa esse dado lá de fora. Por que se dá ao luxo? Porque é tolinho? Porque foi um esquecimento? Não, deputado, o nome disso é racismo. Mas, gente, racismo é crime, não é? Não foi esse congresso aqui, deputado Caô, lembra? Está na Constituição Federal, 88, que racismo é crime inafiançável e imprescritível, e a Lei Caô diz quais são as penas para racismo interpessoal e para racismo institucional. A Lei Caô fala de racismo institucional. 1989. Portanto, como se explica, outro dia, anteontem, o Ministério da Saúde lançar um edital e omitir deliberadamente, eu posso dizer e digo com segurança, porque emitiu deliberadamente a pergunta sobre raça-cor, que está na lei e nas portarias que obriga, desde 2003, lá, esse dado já tem portarias que obrigam a coleta. Como é que se explica isso? Racismo institucional é crime. 1989, a gente está em 2015. Segunda década do século XXI, portanto, não tem explicação. Racismo é crime. Não é? Então, se a gente não vai ficar vigilante, e com a nossa vigilância, e dá para ver que a gente não é apenas vigilante, a gente é vigilante impertinente, a gente enche o saco. Mas, mesmo assim, com a nossa vigilância, a tragédia segue. Não é? A tragédia segue, então precisa fazer muito mais. Precisa fazer muito mais, porque a gente é vigilante e impertinente, mas eles são negligentes. Eu entendi que o tempo acabou. Eu já estou terminando também. Vossa Excelência dispõe de mais 5 minutos. Isso, obrigada, deputada. Só para dizer que o Comitê CIDOL fez uma recomendação específica para esse Congresso Nacional. Já fez várias vezes, eu só estou trazendo essa aqui porque o Congresso Nacional precisa estar envolvido, cada vez mais envolvido, e aqui, esse momento, é um exemplo disso. Acompanhando a nossa recomendação, o Congresso Nacional, apesar de o gestor federal ter lá suas obrigações, sem o Congresso Nacional cotidianamente acompanhando isso, não tem saída. Não tem saída. É preciso que o Congresso Nacional fiscalize mesmo, não deixe passar uma vírgula. Racismo é crime. Isso aqui se refere aos direitos das mulheres negras. Por isso que o CIDOL pede para aqui acompanhar. É preciso construir um sistema de saúde sem racismo, porque senão não tem jeito. Senão não tem jeito. Precisa cuidar, porque a Política Nacional de Saúde Integrada da População Negra diz isso, que é preciso trabalhar com o racismo, aquele racismo do sistema de saúde que se manifesta com relação ao seu público e termina na morte, mas também precisa lidar com o racismo naquela face escondida que é na cultura institucional. O SUS é racista todo dia pelo seu jeito de fazer. E não é à toa que resiste tanto a mudar. É uma cultura de privilégio. É uma cultura de privilégio. É o maior orçamento da União. Não é? Não sei se é da União Federal, nunca acerto qual é o termo certo, mas é o maior orçamento. É privilégio. Pega o dinheiro público e entrega na mão do privilégio e não da população. Então, é preciso, e a lei já nos garante esse direito. Né? É preciso decisão política. Não é problema de técnica, como disse, né? Nem de técnica, nem de tecnologia. É decisão política de enfrentar o racismo. É decisão política de fazer um sistema de saúde sem racismo. É decisão política de fazer uma nação sem racismo. A gente já construiu os instrumentos. O parlamento, a sociedade civil já construiu os instrumentos. Mas agora falta decisão política. E decisão política a gente tem ajudado a construir assim, com mobilização nacional. Há quase 10 anos, todo 27 de outubro, a população negra se mobiliza na mobilização em favor da saúde da população negra. Todo 27 de outubro, todos os anos. Esse ano, a gente tem um plus. A gente vai vir aqui, a gente vai marchar aqui a Brasília, e a gente vai vir aqui ao Congresso, e a gente espera ser recebida pelas senhoras deputadas com boas notícias em relação a isso. Porque a gente vai vir e a gente vai vir perguntar. A gente precisa de boas notícias em relação a isso, porque de notícia ruim, eu acho que a gente não aguenta nem um pouco mais. É isso. Eu já terminei mesmo. Obrigada.